Olá, é, o nosso trabalho teve como tema tomada de decisão e contabilidade, uma análise da produção acadêmica entre os anos 2002 a 2018, tendo como professora orientadora Jane Gabriela Soares de Lemos. A equipe é formada por Guilherme Lucas de Souza e Jacir Alves do Nascimento. Na introdução, o processo de tomada de decisão é descrito por ser afetado pela visão de cada um. Segundo Angelini, em 2003, cada tomador de decisão tem sua própria percepção, sendo a decisão um processo diferente uma da outra. Certo, 2005 defende que a decisão é uma escolha feita entre duas ou mais alternativas disponíveis e que na tomada de decisão o processo de escolha da melhor alternativa beneficiará a organização. O trabalho teve como problema de pesquisa como se encontra a produção acadêmica conforme o tema abordado e qual sua relevância para a pesquisa. O trabalho teve como objetivo geral mapear a produção acadêmica sobre a tomada de decisão e contabilidade entre os anos 2002 a 2018, procurando saber como se encontra a pesquisa acadêmica, bem como a produção por parte dos pesquisadores. Na justificativa, as informações agregam valor, tanto no âmbito acadêmico como organizacional, pois, segundo o Pisolac 2000, a contabilidade se torna relevante à administração, auxiliando no planejamento, na medição e avaliação de desempenho, na fixação de preços e vendas e na análise de ações alternativas. No primeiro tópico do referencial teórico, tomada de decisão, ela deve ser fundamentada no processo de tomar decisão. Padovese 2000 afirma que não há modelos específicos de relatórios, pois cada informação deve ser adaptada para o tomador de decisão. Nesse sentido, Schmitz 2006 afirma que o processo de decisão de uma organização deve ser uma estrutura formal, detalhada, tendo em vista que os problemas que demandam decisões são amplos e complexos, e todos envolvem riscos. No segundo tópico do referencial teórico, tomada de decisão reflete nos resultados das empresas. A tomada de decisão é um processo de identificar os problemas e as oportunidades, e em seguida solucioná-los. Alguns autores relatam que a inabilidade de se prever um resultado pode decorrer de 3 fatores. O primeiro é a variável demais na situação, pouca variável na situação e, por último, variável demais e falta de conhecimento sobre essas variáveis. Olá, o meu nome é Jacira. No nosso terceiro tópico do referencial teórico, nós abordamos a contabilidade como a principal ferramenta para a tomada de decisão. De acordo com Machado, Rapé e Souza, a contabilidade ela proporciona subsídios estratégicos nas tomadas de decisões nas diversas áreas de uma empresa. A contabilidade, segundo os autores, visa melhorar os processos internos, diminui custos, alavanca a parte operacional e otimiza os recursos com pessoal. Padovese enfatiza que a função contábil de uma empresa implica em um processo de acompanhamento e controle que perpassa todas as fases do processo decisório. De acordo com Limeira, a informação contábil é de grande utilidade no planejamento empresarial. De acordo com o autor, permite estabelecer padrões, soluciona problemas e cria estratégias. O nosso quarto tópico do referencial teórico traz uma relação da tomada de decisão e contabilidade. Partindo do pensamento de Drucker sobre decisão, o autor afirma que decisão é um desenvolvimento de um raciocínio. É uma escolha entre alternativas e raramente é uma opção entre o certo e o errado. Partindo desse pressuposto, Marian afirma que a contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões.
Portanto, na visão dos estudiosos, o objetivo básico da contabilidade é fornecer informações que contribuem nas decisões e favoreçam a organização. Na metodologia, Araújo 2006 demonstra que a bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística de medição de índices de produção e disseminação de conhecimento científico. Para Lopes et al. 2012, a bibliometria possui as seguintes características: apontar os estudos em crescimento, identificar a relação de determinados temas científicos, medir os impactos das revistas científicas e verificar as instituições de ensino e autores que mais possuem produção acadêmica. Segundo Cosney et al. 2008, a escolha da base de dados a ser utilizada na pesquisa é importante, sendo escolhida como base de dados neste trabalho a Cielo, por sua referência. Quanto aos procedimentos usados, foi utilizado o período de tempo estipulado para anos complexos, entre 2002 a 2018, e termos técnicos para conseguir os dados que se buscava. Após a coleta de dados, foi realizada a análise do material a partir da exportação destes dados para o pacote de software de análise bibliométrica HistCit, e vamos dar prosseguimento com a análise. Na análise e discussão dos resultados, a tabela 1, com os resultados gerais do levantamento bibliométrico, disponibiliza as publicações, os periódicos indexados, os autores, as instituições, vínculos dos autores, os países e referências citadas, com suas respectivas quantidades ao lado. Na figura 1, com a distribuição anual de frequência de publicação, observa-se que os anos de 2003, 2011 e 2018 tiveram maior destaque com o número de artigos publicados. Quanto à tabela 2, na distribuição anual das publicações, observa-se que em 2003 e 2009 tiveram maior destaque quanto às citações, mas quanto a artigos publicados 2003, 2011 e 2018 levam com questão às publicações. Na tabela 3, ela demonstra a quantidade de artigos por país de origem das instituições de vínculo dos autores. Nela, nós podemos observar que o Brasil teve o maior índice de quantidade de artigos publicados, que são 19 artigos, e com o maior número de citações. Desses artigos publicados, 18 citações. Na tabela 4, nós vemos as publicações mais recentes relacionadas à nossa temática. Os dados abrangem pesquisas dos anos de 2002 a 2010, totalizando 10 artigos. Desses artigos, nós escolhemos 3, porque nós entendemos que eles trazem informações relevantes que condizem com a nossa temática. Santos apresenta práticas de jogos para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da contabilidade. Para o autor, a contabilidade é uma ferramenta que permite diferentes formas de avaliação do patrimônio e apuração do resultado, favorecendo os usuários informações relevantes e precisas. Antunes Corrêa Cato, em seu trabalho, descreve como gestores necessitam buscar informações de fácil acesso, que permite fazer projeções a fim de contribuir para o processo de tomada de decisão e de controle, tendo como objeto de estudo a amostra das maiores empresas do setor de comércio. Nunes e Torrasqueira objetivaram analisar a importância da informação contabilística atribuída pelos empresários das pequenas empresas na tomada de decisão estratégica, assim como verificar se existem grupos distintos de empresas e se esses grupos se distinguem entre si,
Como resultado, os autores evidenciaram que os gestores atribuem uma maior importância à informação contabilística nas decisões de investimento e operação do que nas decisões de financiamento e distribuição de dividendos. Como conclusão, partindo do nosso objetivo, que foi analisar o andamento das pesquisas acadêmicas dos anos de 2002 a 2018, relacionada à contabilidade e processo decisório, os nossos resultados e discussões apresentaram que a contabilidade é uma grande aliada no processo de tomada de decisão. Nós observamos que a contabilidade está diretamente ligada ao planejamento e controle de uma organização como instrumento de auxílio para os gestores, que objetiva melhorar a qualidade das operações, diminuir custos, encontrar soluções. Dessa forma, o nosso trabalho conseguiu alcançar o resultado esperado dentro do objetivo. Observa-se que o tema apresenta percepções diferentes quanto aos anos em destaque e que isso demonstra que os novos conceitos vão surgindo, ocorrendo quebra de paradigmas passados. Essas são as nossas referências e muito obrigada.